Em 6 de dezembro de 1961, o psiquiatra e intelectual Frantz Fanon sucumbia a uma impetuosa leucemia que abreviou sua vida no auge da sua produção acadêmica, com apenas 36 anos. E seu último livro, anterior à sua morte, se tornou um clássico indispensável no estudo perante o colonialismo. O pensador morreu num momento chave da história africana, ou seja, quando as independências estavam ocorrendo. Eventos os quais foi testemunha e protagonista ao militar na Frente de Libertação Nacional, durante a Guerra de Emancipação da Argélia, de 1954 a 62. Fanon escreveu que a colonização sempre é um processo violento e que desumaniza o colonizado, negando-lhe seu passado, sua essência e seus valores. A própria colonização das Américas foi um fator do processo capitalista em sua fase mercantil-financeira. Inclusive, até a própria emancipação foi só outra fase do mesmo processo, caracterizada pela Revolução Industrial e pela definitiva criação e vigência de um mercado e comércio internacional, sob a hegemonia da Grã-Bretanha e Europa Ocidental de início e, em seguida, os Estados Unidos. Nas primeiras páginas de seu ensaio, opinava: o colonialismo não é uma máquina de fazer pensar, não é um corpo dotado de razão. É a violência em estado de natureza. Como Fanon aponta, o sistema colonial constrói e perpetua estereótipos, argumentando que o colonizado foi definido como um inimigo dos valores desprovidos destes, assim como a moral. Dessa maneira, a desumanização do colonialismo levou a um ponto extremo, quando começaram a comparar os africanos aos animais. A linguagem do colono é uma linguagem zoológica, como dito por Fanon. Nessa época, na França, em 54, concluiu-se que o autor argelino era um criminoso nato, um homicida impulsivo que matava porque matar é legal, e assim reforçando o estereótipo de um criminoso norte-africano. A explicação dos franceses na época era que a estrutura mental do africano o predispunha a ser quase um animal. O autor definiu um marco de certa ambiguidade como um encurralado, vivendo em um estado de tensão permanente, e que horas era visto como um temeroso e até hostil ao opressor, ao mesmo tempo que possuía inveja do opressor, desejando ocupar seu lugar. A tal tensão se manifesta no desejo de ultrapassar os limites impostos sob a ameaça de correção. E a partir daqui, nós daremos um salto para conversar sobre a revolta da Chibata liderada por João Cândido. Uma coisa no texto que eu não podia deixar de fora, inclusive quem quiser ler o texto completo vai estar na descrição, assim como as obras do Fanon, vocês podem encontrar muitas delas também na Amazon. Uma coisa bem interessante colocada pelo autor, que eu vou entrar daqui a pouco quando fala da revolta da Chibata também, é a questão de que, como o africano não descontava sua raiva contra o europeu, dessa forma ele fazia com o seu semelhante, através de disputas internas ou da religião. Em estado de transe, esquecia sua submissão, mesmo que por um momento. Não é casual que durante o colonialismo e o neocolonialismo houvessem tantas pessoas com a psique extremamente alterada. Essa parte me fez lembrar um pouco de um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se não me engano, é o Vergalho, quando o Brás Cubas se depara com o Prudêncio, seu escravo de quando eram crianças. Contudo, o Prudêncio agora era um homem livre. Havia comprado um escravo e o estava chicoteando em praça pública, como punição por ter bebido, e repetindo as palavras que ele havia escutado quando jovem. Mas assim que ele vê o Brás Cubas, sua atitude muda e começa a agir de forma subserviente, demonstrando como esses indivíduos pelo mundo todo eram afetados psicologicamente pelo que foi o colonialismo e a escravidão. Antes de fato começarmos a falar sobre a chibata, eu preciso falar mais um pouco sobre o primeiro texto. Se o colonialismo é violência pura, a resposta deveria ser igualmente violenta, como colocado pelo Fanon. Dessa forma, tal tensão se manifesta no desejo de ultrapassar os limites que eram impostos sob ameaça ou correção. Por isso, o Fanon diz que liberdade chegaria a partir do momento em que o homem colonizado se libertaria pela violência. E é aqui que chegamos na revolta da Chibata, liderada por aquele que ficou conhecido como o Almirante Negro, João Cândido Felisberto.
que liderou um dos maiores motins navais, comparável até do Pontkin na Rússia czarista. A revolta tinha como objetivo, mas claro que não se resumiu apenas a isso, ao fim das punições corporais que os oficiais, costumeiramente brancos, aplicavam nos marinheiros, geralmente negros, como se os navios fossem plantações, como se a escravidão continuasse vigente, nos navios onde o comando era sempre branco, e os marinheiros quase todos negros. E até hoje a Marinha continua sendo a mais conservadora e racista dos três, ou seja, Exército, Aeronáutica e Marinha. Em novembro de 2021, a revolta da Chibata completou 111 anos, sendo considerada um símbolo da luta antirracista. Os 3.000 marinheiros tomaram 2 navios de guerra, os quais haviam sido comprados no Reino Unido, e outras 2 embarcações. Assim apontaram seus canhões para a capital, na época o Rio de Janeiro, e ameaçaram a bombardear, caso suas reivindicações não fossem atendidas. E nesse ponto, a revolta recebe um olhar para além do racismo, e tendo um caráter também de reivindicações dos direitos trabalhistas, como a melhoria dos baixos salários. Nesse processo, dispararam contra a cidade e 2 crianças foram atingidas, além de terem matado vários oficiais. E antes que a galera da direita pegue especificamente esse trecho e venha encher o saco, vale colocar que, com o fim da revolta, João Cândido foi preso, assim como muitos outros revoltosos. Foi expulso da marinha, preso, caiu no ostracismo e sobreviveu vendendo peixe. De fato, tudo parece muito justo para o negro que não queria ser tratado como escravo e queria melhora no salário. Desde então, João Cândido tem uma estátua na Praça do Século XV do Rio de Janeiro, uma área que era mercado de escravizados. No fim, João Cândido seria lembrado como um herói, mas na história não existem heróis, eles são construídos. Ele seria lembrado como um herói imperfeito, pois em uma entrevista que ele deu em 1969, ele defendia com entusiasmo a ditadura militar vigente. Vale mencionar que estava sendo discutido sobre colocar João Cândido no panteão dos heróis, junto de figuras como Machado de Assis. Contudo, até hoje, o alto escalão da Marinha resiste a reconhecê-lo. No fim, revoltas de cunho trabalhista e feitas por minorias sempre costumam ser reprimidas das formas mais cruéis possíveis, e a história mal se digna a lembrar delas. É só lembrar da cabanagem que aconteceu no norte do país, feita por pessoas que basicamente moravam em barracos, e quando foi reprimida, os revoltosos foram trancados nos porões de navios e deixados lá até morrerem de fome. A Inconfidência Mineira e a Revolta dos Farrapos no Rio Grande do Sul, por outro lado, são revoltas feitas para defender os interesses das elites das regiões e são lembradas com um certo respeito pelo acontecido. E inclusive vale colocar que Tiradentes só se fudeu mais, pois ele era o mais pobre da revolta, sem contar também que ele tinha escravos. Por isso o Frantz Fanon defende essa ideia de uma revolta pela força, pois se depender das elites e desse discurso liberal que permeou a fundação de vários estados das Américas e na África, dessa forma, por isso, João Cândido não podia ficar parado apenas esperando a mudança. Ele precisou tomar medidas necessárias, e mesmo que não consciente disso, lutar contra o capital e a classe burguesa, que sempre trataram de dividir e desumanizar o trabalhador. No fim, tudo o que podemos fazer é não esquecer desses eventos e fazer a mudança acontecer com as nossas próprias mãos. Meu nome é Ítalo e eu super preciso deixar uma indicação para vocês após esse vídeo, que é um filme russo dos anos 20 chamado A Greve. O link vai estar na descrição. Se você curtiu, se inscreve, curte, compartilha. Obrigado e até a próxima.